Olá, estamos com mais um episódio do nosso curso da intimidade. Eu fiquei alguns episódios ausente, né? O Valdo gravou algumas aulas seguidas, eu tive que me ausentar, né, por alguns dias, mas agora estou aqui de novo com você para partilharmos um pouco mais sobre essa busca de ser íntimos de Deus, de estarmos próximos de Deus, de sermos amigos de Deus. Esse é o desejo de Deus, esse é o querer de Deus. Às vezes nós achamos que é algo assim que vai vir simplesmente do nosso desejo ou somente do nosso esforço, mas não. Deus quer. E quando Deus quer e a gente quer, aí a coisa acontece. Basta a gente querer. Tudo que nós estamos falando nesse curso, tudo que nós estamos falando nestas formações, são coisas alcançáveis. Mas, Eduardo, como assim? Sim, alcançáveis. Não por nós, não por mim, não por você, mas por Deus. Deus que derrama sua graça na nossa vida e nos faz alcançar, nos faz ir além, nos faz voar como águias. É assim que acontece. Portanto, que você possa ter esperança mesmo de que algo grande pode acontecer na sua vida. Ter esperança certa de que se você tomar a verdadeira decisão de querer ser santo, de querer ser de Deus, de querer caminhar com Deus, de querer ser íntimo de Deus, Deus, olhando essa sua decisão, olhando esse seu desejo, Ele vem com a graça dEle e faz em você. E faz em você. Às vezes nós criamos parâmetros da nossa relação com Deus diante do mundo, de um mundo pagão, de um mundo secularizado, de um mundo que não quer saber de Deus. Olhamos para pessoas que até vão à igreja, que até participam de algumas liturgias, né, buscam algum tipo de sacramento, mas são pessoas que vivem uma vida pagã. E a partir dela você fala assim, nossa, mas é difícil demais ser íntimo, ser santo, vencer o mal. É porque nós estamos, muitas das vezes, mergulhados nesta realidade, numa realidade pagã, numa realidade onde se perdeu o desejo de santidade, numa realidade onde as pessoas se entregaram às suas paixões, numa realidade onde Deus se tornou um acessório. Nós precisamos tirar os nossos olhos desta realidade, tirar o nosso foco dessa realidade e voltar o nosso olhar para os santos, para aqueles que conseguiram, e que foram milhares, milhões, né, talvez, milhares que foram canonizados, e milhões de pessoas na história de todo o cristianismo que com certeza alcançaram a santidade. E a partir dali, deste olhar, para esses, aí sim pautarmos a nossa vida, aí pautar a minha vida, não pautar a minha vida numa religiosidade frouxa, pagã, como é a religiosidade dos tempos atuais. Infelizmente, nós estamos mergulhados nessa realidade. Por isso, confie, creia. Deus pode te fazer uma pessoa íntima dele e um santo e uma santa. Deus pode. Hoje nós vamos tratar de forma um pouco mais profunda sobre a purificação ativa da vontade, né? Como purificar nossa vontade. Nós tratamos nos capítulos anteriores, né? Nós tratamos de outras purificações, né? Vimos a purificação da inteligência, né? Da memória. Agora nós vamos falar da vontade. Eu queria convidar você a fazermos uma breve oração, apesar dessa grande introdução que eu já fiz, para que a gente pudesse pedir que a graça do Senhor possa nos ajudar também para partilharmos isso que hoje vamos partilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, para sempre. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós nesta hora e permanecei para sempre. Amém. Purificação ativa da vontade, né? Baseada ainda no livro
Padre Garrigou Lagrange, né? As 3 idades da vida interior. Ele vem falando primeiro, nós estamos aqui no capítulo 10, que a vontade, né? Ou o apetite racional que a gente tem, né? Que é acima do apetite sensitivo, ou seja, acima dos sentimentos. A vontade está acima dos sentimentos, né? Ela precisa ser purificada. Né? Por quê? Porque a partir dela nós conseguimos decidir pelo bem para a inteligência. Ou seja, se a minha vontade é uma vontade que quer o bem, se eu tenho desejo do bem, vontade de fazer o bem, a minha inteligência vai trabalhar para o bem. Os meus sentimentos vão trabalhar para o bem. Por isso a necessidade de purificar ativamente a vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, né? A nossa vontade, ela foi manchada pelo pecado. Nós temos vontade de pecar. Nós temos vontade de fazer o mal. Nós temos vontade de responder às paixões. Temos vontade. Quantas vontades nós temos? Vontade de satisfazer, né, os desejos sensitivos. Esta é a nossa vontade. Mas é interessante que a vontade é uma das faculdades, né, que ela, quando é purificada, ela vai tocar em todas as outras faculdades. Em todas as outras. Por exemplo, se eu santificar a minha vontade, eu vou mudar, por exemplo, o meu olhar. Enquanto se eu mudar o meu olhar, eu mudo só o meu olhar. Por exemplo, se eu mudar, né, a faculdade de ver as coisas, a faculdade do meu olhar, se eu mudo essa faculdade e purifico, eu purifico aquilo que eu vejo. Né? Se eu purifico da pornografia, se eu purifico, né, de coisas, de ilusões o meu olhar, se eu tiro da minha visão coisas diversas, o meu olhar é purificado. Isso atinge diretamente só o meu olhar, e indiretamente, claro, outras coisas dentro de mim. Mas a minha vontade, quando ela é purificada, ela atinge diretamente todas as minhas outras faculdades. Do meu olhar, do meu ouvir, do meu desejo, da minha sensibilidade. Se a minha vontade é purificada, ela vai muito além de somente a vontade, diferente das outras faculdades, né? Aqui diz assim, ó, enquanto cada uma das outras faculdades se voltam para seu próprio bem, com a visão sobre o que é visível, a inteligência para o verdadeiro inteligível, a vontade se volta para o bem integral do homem, para o homem como um todo. Né? Por isso, se a vontade é plenamente reta, o homem é bom. Ele não é apenas um bom matemático ou um bom físico, é um homem de bem, ou como se diz no Evangelho, um homem de boa vontade. Mas se ao contrário, a vontade não tem retidão, não tem a retidão que deveria, se ela não se volta para o verdadeiro bem do homem, este pode ser um bom pensador, um bom pintor, bom músico, mas não é um homem de bem. É um egoísta, cujas virtudes mais aparentes do que reais são inspiradas pelo orgulho, pela ambição ou pelo medo das dificuldades e dos incômodos. Ou seja, a vontade livre dá não só aos seus atos próprios, mas também aos atos das outras faculdades que ela comanda, a sua liberdade e seu mérito ou demérito. Regular a vontade é regular o homem inteiro. Regular a vontade é regular o homem inteiro. Se imagine só. O que está querendo dizer para nós? Se você tem só vontade de fazer o bem, você se torna uma pessoa de bem. Agora, se a sua vontade não é essa, por mais que às vezes você pratique o bem, e às vezes o pratica para ser bem visto, o pratica para ganhar vantagens, ou seja, o pratica para si mesmo, para satisfazer a si mesmo. Aí, facilmente você não vai ser um homem de bem. Você vai ser um homem egoísta, orgulhoso. E se assim você alimenta, e aí está o perigo da coisa, se assim eu alimento fazendo coisas ou tendo atitudes para a minha boa aparência, para eu ter vantagem, quando também vier o mal, que me dê boa aparência, que me dê vantagem, que me satisfaça,
eu vou deixar o bem e fazer o mal. Por quê? Porque aquilo pelo qual é o fim da minha atitude, ou seja, o porquê que eu faço tudo, por que eu quero ser um homem de bem, o porquê que eu quero ter vontades boas, por que eu quero praticar virtudes, e isso é o que vai sustentar a minha vida. E que vai sustentar o que realmente eu sou. Se isso é um fim do bem verdadeiro, ou seja, a vontade de Deus, o querer de Deus, isso é que vai me sustentar. Se é o meu bem-querer, a minha vontade, o meu egoísmo, isso vai me sustentar. E esse sustento é o que vai mudar. É o que vai me fazer santo ou pecador. É esse sustento. Não sei se está dando para você entender, mas o que te motiva a fazer o bem é o que vai fazer de você ou um santo ou um pecador. Continuando. Do principal defeito da vontade? Principal defeito da vontade. Ele é o egoísmo. Ou seja, aquilo que é de pior na nossa vontade é o egoísmo. Ou seja, porque a nossa vontade, a partir do pecado original, ela faz com que pensemos somente em nós. Só penso em mim. Só pensar em mim mesmo. Esse é o principal defeito da minha vontade. Eu tenho vontade de tantas coisas por causa de mim, não por causa do outro. O amor verdadeiro é o amor que me faz dar, né? Que me faz doar-me. O amor que me faz desgastar pelo outro. E o desamor é quando eu quero usar o outro. Usar para me satisfazer. E se o egoísmo é o principal defeito da vontade, ele é também aquilo que mais me impede de amar. Porque eu vou amar se eu ganhar alguma coisa em troca. Por isso, purificar a vontade deste principal defeito, o egoísmo. Olha o que diz aqui no livro. Desde o pecado original, nós nascemos sem a graça santificante e a caridade, com uma vontade desviada de Deus e fraca para o cumprimento do nosso dever, mesmo de ordem natural. É preciso dizer que nós nascemos com uma vontade voltada para o egoísmo, o amor desordenado de si mesmo. É a ferida dita malícia. É a ferida dita malícia. Nós nascemos assim. Nossa, é mesmo. É algo do pecado original. Mas o batismo, que nos regenerou, ao nos dar a graça santificante e a caridade, essa ferida, como as outras, está em via de cicatrização, mas ela se reabre também em consequência de nossos pecados pessoais. Nós nascemos assim, mas Deus nos deu o sacramento do batismo para nos tirar desta vontade, para pegar a ferida. O batismo, como vem, ele pegou a ferida que estava inflamada, que estava toda cheia de pus, toda perdida, né? Que é a nossa vontade desviada pelo pecado. Pegou aquela ferida, colocou remédios, colocou antibióticos, curou aquela infecção, mas a ferida está ali ainda, mas em processo de cura, fechou a ferida, cicatrizou ela, né? Ou seja, não cicatrizou como todo, deu ponto, né? Fechou lá o buraco, deu ponto, mas ela ainda não está toda cicatrizada porque habita em nós ainda uma herança daquele pecado. E toda vez que eu cometo um novo pecado, ela vai se abrindo. E quanto mais pecado, mais ela se abre. É interessante, não sei se você consegue acompanhar o que eu vou dizer, deixa eu colocar aqui para eu poder ficar mais livre um pouquinho. Quanto mais a pessoa entra no pecado, mais egoísta ela se torna. Mais ela se torna o centro do mundo. É interessante a gente pensar assim, porque à medida que a gente vai entrando no pecado, nós vamos nos tornando pessoas sedentas de satisfações. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Ou seja, a nossa vontade ela vai se desviando para satisfazer a nós mesmos. Exemplos claros para você entender. Um homem e uma mulher são casados. Casado. Ele se deixa, por exemplo, levar pela pornografia. Aquele pecado entra nele e ele começa a abrir a ferida e a vontade egoísta dele começa a falar mais alto.
tendência daquele homem é cada vez mais mergulhar naquilo e cada vez mais querer satisfazer o seu egoísmo. E não mais querer amar, se doar pela sua esposa. E aí ele entra naquele mundo ao ponto de um determinado momento já não mais estar casado. Ou seja, ele não, por exemplo, não entrou num adultério com uma outra mulher, ou não deixou a esposa por uma outra mulher, simplesmente porque um dia ele acordou e pensou nisso. Não. Ele primeiro entrou em pecados pessoais, e esses pecados foram abrindo a ferida, e a ferida foi infeccionando de novo. A ferida é o quê? O egoísmo. A vontade egoísta foi infeccionando de novo, infeccionando, até que ela se tornou uma infecção generalizada. E aquela pessoa já está totalmente mergulhada no pecado. E se você conversa com uma pessoa nessa situação e fala assim, mas eu preciso pensar na minha felicidade, mas eu preciso pensar em mim. Você escuta isso. Ah, mas não foi pornografia. Aquele homem nunca teve pornografia, mas em determinado momento quis outra mulher. Talvez ele não teve pornografia, mas teve o materialismo. Ele começou a pensar em dinheiro e tirou o foco de Deus, o foco da vontade de Deus, o foco do querer de Deus. Ou ele começou a se encantar com coisas do mundo, com ilusões. Ou seja, a vontade defeituosa nossa, que está ali cicatrizando com a graça de Deus, que às vezes abre, a gente vai lá, confessa, fecha. Abre, a gente confessa, fecha. Se a gente deixar ela ir abrindo, ela vai infeccionando ao ponto de uma infecção generalizada. E o salário do pecado é a morte. A infecção generalizada leva à morte. Então, para mim vencer esse principal defeito da minha vontade egoísta, eu preciso lutar contra o pecado. Esse é o primeiro ponto. Da purificação ativa da vontade. Primeiro, lutar contra o pecado. Deixar o pecado. E deixá-lo de verdade, não é mais ou menos, né? Aqui, o padre vai dizer o seguinte: o principal defeito da vontade é a falta de retidão chamada de amor próprio, ou amor desregrado de si mesmo, que esquece o amor devido a Deus e aquele que devemos ter pelo próximo. O amor próprio, o egoísmo, é manifestamente a fonte de todos os pecados. A fonte de todos os pecados. Gente, eu estou insistindo muito nessa questão do casamento, porque eu encontro pessoas da igreja, pessoas que vão à missa. E você talvez está assistindo esse curso, é uma pessoa que vai à missa, que vai na igreja, mas que pensam demais em si mesmo, que se acham no direito. Um dia eu fui atender uma pessoa, mais de décadas de casado, e ela decidiu não querer mais o seu cônjuge. E por quê? Porque ela queria ser feliz. Parece algo bonito? Não, mas eu quero ser feliz. Mas é uma vontade totalmente egoísta. E, meus irmãos, não é uma questão de ser feliz ou não ser feliz, porque senão a gente pensaria assim, então a minha vontade em vontade de Deus é uma vontade que vai me fazer uma pessoa infeliz. Não! É entender o que é a felicidade. O que é realmente a felicidade. Quando a gente está infeccionado pelo pecado, a nossa visão de felicidade também é deturpada. E a nossa vontade vai nessa onda de deturpação. O desejo de felicidade, ele se torna muito mais um desejo de autossatisfação, e a felicidade se torna algo para me autossatisfazer e tirar tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que não me satisfaz. Querer o prazer, querer coisas que vão para mim, eu me torno o centro. Isso não é felicidade. Porque nós não nascemos para ser o centro. Nós não nascemos para satisfação. Nós nascemos para sermos de Deus. E muitas das vezes, a insatisfação, ela se torna até mesmo o degrau para a felicidade verdadeira, da paz interior, da vida da graça, que é a vida eterna começada em nós, como nós falamos lá no início.
do nosso curso. A vida eterna começada em nós. Então, até a insatisfação. Então, vamos entrando num caminho de satisfação, e essa satisfação desordenada, e querer tirar tudo que é insatisfação. E aí casamentos maravilhosos, pessoas que têm filhos, pessoas que têm uma vida construída já juntos, começam a jogar tudo por água abaixo, por puro capricho egoísta, por amor desregrado de si mesmo. É uma pena. É uma pena a gente não entender que essa vida aqui é o começo da eternidade. Mas esse começo da eternidade precisa passar por uma purificação, inclusive da vontade. Continuando aqui, a respeito do amor próprio ou egoísmo, pode cair em dois erros opostos: o utilitarismo e o quietismo. O utilitarismo teórico ou prático não vê no egoísmo um mal, mas uma força que se deve moderar. Essa doutrina que reduz a virtude a uma atividade é uma supressão de toda a moral. Ela reduz ao útil, ao prazeroso, o bem honesto. Objeto da virtude do dever que merece ser amado por si mesmo e acima de nós, independente das vontades do prazer que daí resultemos. Faz o que deves, aconteça o que acontecer. O utilitarismo prático leva ao orgulho que se inclina a fazer-se centro de todos aqueles que vivem à nossa volta. O orgulho de dominação manifesta o oculto. Ou seja, primeiro, esse amor próprio desregrado ele leva ou ao utilitarismo ou ao quietismo. O utilitarismo é querer fazer, inclusive das coisas boas, como buscar a virtude, algo para satisfação pessoal. Eu sou justo, eu sou uma pessoa forte, eu sou temperado, eu sou prudente. Por quê? Porque isso é bom para mim. Tem gente que pensa assim. Gente que está na igreja. Gente que quer ser santa, mas que às vezes não entendeu que não é por você. Eu não tenho que ser uma pessoa prudente por mim, porque eu sou prudente, aí eu vou pensar. Não, é pelo Senhor, por nosso Senhor, por Ele. Ele é o fim verdadeiro. Senão a gente usa de tudo, das pessoas, das situações, e inclusive das coisas boas, para satisfação totalmente pessoal. E segundo, o quietismo, que é reprovar todo amor interessado, mesmo da recompensa eterna, como se existisse desordem na esperança cristã, pelo fato de ser menos perfeita que a caridade. Muitos quietistas caíram na preguiça espiritual, que se desinteressa da santificação e da salvação. O que acontece? Quietismo é aquele que fala assim, não, eu não posso gostar nada, eu não posso querer nada de bom, porque eu tenho que ser santo. Não, peraí, eu tenho que querer o bem, eu tenho que me esforçar pelo bem, eu tenho que querer me converter. Eu não posso ficar parado, imaginando que até esse desejo de ser santo seja um amor próprio. Não, eu tenho que querer, colocando o fim em Deus. Vamos para frente, porque o tempo já vai. Já tem mais de 20 minutos de aula e nós ainda andamos pouco, né? Vamos citar um pouco Santo Agostinho, que diz: dois amores construíram duas cidades. O amor de si mesmo, até o desprezo de Deus, a cidade terrestre. O amor de Deus, até os desprezos de si mesmo, a cidade de Deus. Uma se glorifica em si mesmo e a outra no Senhor. Uma pede sua glória aos homens e a outra põe em Deus. Testemunha de sua consciência a sua glória mais querida. Uma no orgulho de sua glória anda de cabeça alta, a outra diz a seu Deus: vós sois minha glória, sois vós que elevais minha cabeça. Aquela cidade, em suas vitórias, deixa-se vencer por sua paixão de dominar. Esta nos apresenta seus cidadãos unidos na caridade, servidores uns dos outros, governantes tutelares, sujeitos obedientes. Aquela ama sua própria força e seus príncipes. Essa diz a seu Deus: Senhor, minha única força, eu vos amarei. E poderíamos citar muito mais de Santo Agostinho. A cidade terrestre, ou a cidade dos homens, e a cidade de Deus. A cidade dos homens, focada em satisfazer a si mesmo. E a cidade de Deus, focada em
satisfazer e glorificar a Deus. Hoje o mundo vive a cidade dos homens. De fato, perderam todo o temor, todo o respeito e toda a consciência de quem é Deus. Infelizmente, não se preocupa mais com Deus. Os homens se tornaram senhores de si. Os homens se tornaram seus próprios deuses. Eu sou meu Deus. É isso que tem acontecido. Com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta imoralidade, com todos os valores familiares e cristãos sendo destruídos. Não se pensa mais na eternidade. Porque a cidade dos homens, ela pode até ser construída aqui, mas ela vai se destruir também. Porque a eternidade é para todos, para todos. Eu fico vendo algumas coisas acontecendo, usando de situações para semear uma imoralidade, usando de situações para desvirtuar a pessoa humana, para denegrir, para diminuir a dignidade. A gente vê hoje sexualização de crianças, né? Sexualização de crianças. A gente vê hoje uma investida pesada mesmo para desconstruir tudo aquilo que é cristão. A igreja mãe do Ocidente. Se isso não é a construção da cidade dos homens que estão preocupados com o seu prazer, com suas paixões, e chamam de respeito e amor, porque não entendem mais o que é amor, porque não sabem mais o que é amor, porque amor não é prazer, amor não é satisfação, amor é entrega, é doação. Agora, quando a gente entra no mistério de Deus, a gente entende que tudo é para Deus, e que se eu tenho que amar alguém, eu amo por Deus, e se eu tenho que deixar de satisfazer os meus desejos, que eu faça por Deus, porque é para Ele. E só para Ele que vivemos. Na imitação de Cristo, no livro, naquele livro, o autor diz: Jesus Cristo, é preciso, meu filho, que te des por inteiro para tudo possuir, e que nada em ti seja para ti mesmo. Sabe que o amor a ti mesmo te prejudica mais que qualquer outra coisa neste mundo. Se o teu amor é puro, simples e bem regrado, não serás escravo de coisa alguma. Não serás escravo de coisa alguma. E olha o que ele continua dizendo, e aqui eu quero citar, para depois a gente passar para o próximo tópico, que é a purificação da vontade pelo progresso do amor a Deus. Olha o que ainda está na imitação de Cristo. Não desejes o que não te é permitido possuir. Renuncia ao que ocupa demais a tua alma e a priva de sua liberdade interior. É estranho que não te abandones a mim do fundo do coração, com tudo o que pode desejar e possuir. Por que te fatigares com cuidados supérfluos? Permanece submissa à minha vontade e nada poderá prejudicar-te. Se quer isto e aquilo, estar aqui ou ali, sem outro objetivo a não ser te satisfazeres, jamais terá repouso, porque em toda parte encontrará alguma coisa que te fira e alguém que te contrarie. Nossa, se eu ocupo demais o meu tempo com coisas que não são para trazer a minha alma para a liberdade interior, se eu fico perdendo tempo com coisas supérfluas, essas coisas sempre vão me ferir. Mas não é uma ferida de dor, é uma ferida de pecado, é uma ferida que fere a alma. Gente, hoje a gente gasta tanto tempo no celular, na internet, na rede social, no aplicativo lá, não sei como que chama lá, de televisão, que passa vários filmes e séries, e eu fico horas e horas ali diante daquilo, imaginando que nada daquilo vai me ferir. Olha, estas coisas todas, se você olhar bem, né? Olharmos bem aí para a internet, para a rede social, para Instagram, para Facebook e para outras coisas que eu nem conheço tanto. Isso tudo nada mais quer do que semear em nós amor próprio. Nada mais quer, mas tem
Tem coisas que eu vejo lá que são de pessoas de Deus, que eu fico vendo mensagens. Só isso mesmo. E o que mais? Até essas coisas de Deus que eu vejo lá, elas vão me levando a quê? A uma agitação interior. Há uma agitação interior que me tira da liberdade verdadeira, a liberdade de quem vai rezar livremente. Quantas vezes o meu tempo, a minha prioridade, são esvaziados por estas coisas. Fico cansado porque fico até tarde na TV. E vou vendo. Eu vejo séries e séries. Para quê? Para quê? Ah, errado? Não, de vez em quando eu vejo um filme, de vez em quando eu me distrair, não é de tudo errado. Mas para que gastar tanta energia com coisas supérfluas? E que vão nos ferir, diz aqui o livro. Que vão nos ferir. Se eu me abstenho disso, eu estou mais seguro. É isso. Eu estou mais seguro em purificar a minha vontade, porque às vezes aquilo de forma consciente e ainda mais inconsciente, de forma grandiosa, vão semear em mim vontade de coisa que eu não preciso ter vontade. Quantas mulheres de Deus, mulheres que caminham com Deus, vou dar o exemplo das mulheres depois dos homens, tá? E que às vezes vão lá e ficam lá na internet, aí vem aquela roupa, aí vem aquela casa, aí vem aquela receita, aí vem aquele passeio, aí vai vendo aquilo lá e aquilo lá vai dando o quê? Uma ilusão e tirando toda a liberdade de decidir por uma vida toda de Deus e querendo sempre estar em algum lugar, ou de algum jeito, ou de alguma forma, que vai me escravizando e me levando à satisfação. Eu quero que você entenda o seguinte, parece que é algo grande, não, é algo nas coisas pequenas, pequenininhas mesmo, e inclusive, em situações que parecem inofensivas. Eu vou aumentando em mim o amor próprio. Os homens a mesma coisa. Eu gosto de ver vídeo disso, eu gosto de ver aquilo, eu gosto de me informar disso, de me informar aquilo, eu vejo tudo de política, eu vejo tudo de futebol, eu vejo tudo de tudo. Eu também vou me entrando numa situação toda de satisfação pessoal. Mas eu não tenho que me informar? Tem, claro, todos temos. Mas cuidado. Porque às vezes a gente vai se deixando levar por esses pequenos vícios, que são vícios. E a nossa vontade vai sendo ferida, infeccionada. E aí nós voltamos naquilo que eu já disse. Eu começo a fazer, inclusive o bem, por mim mesmo. Por causa de mim, por causa da minha satisfação, para eu ser uma pessoa, para eu ter vantagem, e eu construo a cidade dos homens, ao invés da cidade de Deus. Continuando, para a gente poder já caminhar, pelo menos para mais da metade, né? Já tem praticamente meia hora de aula. Continuando. A purificação da vontade pelo progresso do amor a Deus. Né? Pelo progresso do amor a Deus. Ou seja, eu vou purificando a minha vontade e aumentando o meu amor a Deus. Aumentando o meu desejo de amar a Deus. Né? É preciso, pois, para renovar nossas energias espirituais, tornar nossa vontade cada vez mais dócil à vontade de Deus, que nos dará então graças sempre novas para progredir na via da perfeição. Ou seja, eu preciso que a minha vontade cada vez mais esteja dócil ao querer de Deus. Você se preocupa com o que é a vontade de Deus na sua vida? O que Deus quer, não o que você quer. O que Deus quer. Eu dizia os exemplos lá do pessoal, né, dos casais que eu vejo hoje se separando para serem felizes. Será que eles pararam para perguntar, olharam no espelho, olharam no olho dele mesmo e falou assim, é isso mesmo que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Porque à medida que eu vou enfraquecendo o meu amor próprio, eu vou aumentando em mim a capacidade de fazer a vontade de Deus. E aí é a pergunta, o que é a vontade de Deus? Olha, eu
fui atender uma vez um amigo, né, uma pessoa amiga, que tinha desistido do seu matrimônio. Quando eu sentei na frente dele, ele falou assim, olha, não vem com esse papo para mim de vontade de Deus. Foi a primeira coisa que ele me disse. Não vem com esse papo para mim de vontade de Deus. A hora que ele disse isso, eu falei, não adianta falar nada. Porque ele não entende mais nada. Infelizmente. Infelizmente. A educação da vontade deve ser feita pelo progresso das virtudes que nela devem ser encontradas. Olha só, aqui no livro tem como é que eu falo assim, uma pedagogia muito simples. Para eu poder fazer minha vontade, querer sempre a vontade de Deus, eu preciso progredir em algumas virtudes. E aí ele cita elas, que é, primeiro, a justiça que dá a cada um que lhe é devido, a justiça que dá a cada um que lhe é devido, ou seja, se eu crescer em minha virtude da justiça, a da religião que dá a Deus o culto, o que lhe devemos dar, ou seja, justiça, religião, ou seja, justiça dá ao outro, justiça dá a Deus, a penitência que vai sacrificar, né, que vai reparar o pecado em mim, a obediência aos superiores, né, que faz que eu tenha veracidade, lealdade, a caridade, que é o amor a Deus e ao próximo. Ou seja, justiça, religião, penitência, obediência e caridade. Essas 5 virtudes, se elas forem semeadas em mim, eu consigo estar mais dócil à vontade divina. Diz assim, na prática de todas as virtudes, a docilidade à vontade divina supõe a abnegação da vontade própria. Isto é, da vontade não conforme a de Deus. Somente o espírito de sacrifício, fazendo morrer em nós o amor desregrado de nós mesmos, pode assegurar o primeiro lugar ao amor a Deus e nos dar a paz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se o grão de trigo cai na terra não morre, ele não dá fruto. Né? E aí vai, diversas palavras que falam, né? Quem ama mais a sua vida e não a perde, nunca vai ter a vida eterna. E assim vai. Ou seja, quando eu ignoro a vontade de Deus e aumento a minha, eu sou incapaz de alcançar o céu. Em espírito de abnegação, devemos estar prontos para abandonar tudo para fazer a vontade de Deus, tal como ela nos for manifestada. Devemos dizer como salmista, Senhor, meu coração está pronto. Senhor, meu coração está pronto. Será difícil esta purificação da vontade para afastar dela o egoísmo e a vontade própria? Será que é difícil? É difícil. Com certeza é difícil. Em certas pessoas, em consequência das faltas reiteradas, ela é muito difícil. E mesmo em todos, ela é impossível sem a graça divina. De fato, só o amor de Deus, que é fruto da graça, pode triunfar sobre o amor próprio e fazê-lo morrer. Mas se o amor de Deus cresce em nós, aquilo que de início era difícil torna-se fácil. Nesse sentido, nosso Senhor disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha, para você entender, é difícil deixar a nossa vontade, o amor próprio, para fazer a vontade de Deus? É quase impossível. Mas, se Deus der em nós a graça dele, o amor dele, é capaz. Mas, Eduardo, por que então essas pessoas que você citou aí do divórcio, né, que foi uma situação muito comum hoje e muito aceita, né, pela sociedade, a pessoa simplesmente tem vontade de separar porque ela quer ser feliz e pronto. E a vontade de Deus é que se exploda. Porque Deus me quer feliz. Mentira. Deus te quer santo, é diferente. E a felicidade que Deus tem para você não é essa felicidade de satisfação, mas uma felicidade de eternidade. Por que Deus então não tocou nessas pessoas, não foi lá nessa pessoa e falou com ele assim, meu filho, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Por que Deus não fez isso? Porque a ferida que estava sendo cicatrizada
pelo batismo, ela está aberta pelo pecado. É isso. A graça de Deus, ela vem em nós a partir do momento que nós vamos aniquilando o pecado em nós. E parece que a gente vai repetindo nesse curso isso, mas é fato. Nós só vamos dar conta, por exemplo, de deixar a graça, de abrir a graça, para que a nossa vontade morra e a vontade de Deus cresça, se nós fugirmos do pecado. Se nós caminharmos em estado de graça, se eu buscar a confissão. Isso é preciso entender. Não tem como, não tem jeito de nada disso se tornar real na vida de alguém. Na vida de alguém que está em pecado. Por isso que eu disse, eu abri para um pecado pessoal da pornografia, eu abri para um materialismo, eu me abri para uma situação X, uma situação Y, eu me abri para pequenos pecados. Essa abertura vai criando uma barreira para a graça de Deus. E se não há em mim uma atitude de fé verdadeira, porque a fé não me é tirada, a caridade sim, mas se não há uma abertura em mim de fé verdadeira, de romper com isso, para que eu permita que a graça entre, aí eu não vou dar conta. Aí vai ser impossível eu abandonar o amor próprio e querer a vontade de Deus. Então a primeira coisa é conversão. Né? A primeira coisa é conversão. Aqui ele vai dizer o seguinte: a oração é a nossa fraqueza. E é isso que nos leva a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então a primeira coisa, para eu conseguir vencer tanto o pecado, quanto querer a graça, é a vida de oração. Né? É a oração. Ou seja, eu me colocar em humildade, confiança e pedir a Deus. Talvez eu não quero. Eu não quero deixar o pecado. Eu até acho que eu tenho que ser feliz. Mas se coloque a rezar. A falar, Deus, estou aqui para pedir. E Deus vai dar. Pedi e recebereis. Buscais e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Que bate, batei-vos e será aberto. Ou seja, se eu rezar, e essa é a primeira coisa, Deus vai mudando, e Deus vai me ajudando, e Deus vai transformando até a minha vontade. Eu não tenho vontade de ser santo desse jeito. Peça a Deus a vontade. Carlo Acutis dizia isso, o mais novo beato da igreja. Ele dizia, mais novo porque tem menos tempo, tá? Não é mais novo de idade, não, menos tempo. Ele dizia, peçamos a Deus a vontade de ser santo. Não é peçamos a Deus para ser santo, peçamos a Deus a vontade. Peça a Deus que purifique e que transforme a sua vontade. Esse é o primeiro passo, o caminho da oração, do pedir. Depois, o desprendimento do Espírito, o Espírito desprendido. Por quê? Porque através da oração eu vou me fortalecendo. Depois eu preciso desprender o meu espírito, ou seja, ter um espírito desapegado. São João da Cruz vai dizer, a sua doutrina, ele vai indicar que o caminho mais direto para chegar a uma elevação, ou uma elevada perfeição, e como a austeridade da via estreita conduz à suavidade da união divina, é a abnegação da vontade própria. A abnegação da vontade própria é o caminho que vai nos levar a uma perfeição elevada, e uma estreita união com Deus. Ou seja, eu vou estar mais unido a Deus a partir disso. Ele também vai dizer, em relação a esse ensinamento que ele traz, ele fala que o desprendimento em relação aos bens exteriores, aos bens do espírito e do coração, enfim, a tudo que não é de Deus sua vontade. Devemos desapegar-nos dos bens exteriores, riquezas e honrarias. Se vossas riquezas crescem, não prendais a ela o vosso coração. Mesmo aqueles que não praticam efetivamente o conselho da pobreza evangélica, devem tê-la em espírito se querem entender a perfeição. Devemos desapegar dos bens do corpo, da beleza, da própria saúde. Seria uma aberração dar mais importância a isso
que a união com Deus. Então, oração, desprendimento. Desprendimento é pobreza. É não querer ter nada que não lhe seja necessário. É não se apegar a nada e nem a ninguém. Aqui ele fala que a gente tem que desprender até do corpo, da beleza e da própria saúde. Não que eu não tenho que preocupar com a minha saúde, calma. Mas eu não posso dar mais valor a ela do que a minha união com Deus. E olha, é tão interessante isso, no tempo que nós estamos vivendo. É mais um sinal de que os homens vivem a cidade dos homens e não a cidade de Deus. Hoje nós nos preocupamos demais com o nosso corpo, com a nossa beleza. Gastamos mais tempo na academia do que na igreja. Gastamos mais tempo e dinheiro com a preocupação com a nossa nutrição, com a nossa dieta, do que com as leituras espirituais, do que com o estudo das coisas de Deus. Uma preocupação exagerada consigo mesmo. Isso só semeia em nós egoísmo. Eduardo, mas eu não posso fazer dieta, mas eu não posso fazer não posso praticar um esporte? Pode, e até deve, por amor a Deus. Porque você é templo de Deus. E se em algum momento, em algum instante, esse esporte ou essa nutrição te tirar um pouquinho da união com Deus, tira fora. Ah, mas eu preocupo com a minha saúde. E hoje se preocupa, nós estamos no meio de uma pandemia, todo mundo preocupado. De fato, temos que preocupar. Mas ela tem que estar abaixo da minha união com Deus. Se a minha preocupação, por exemplo, em pegar Covid, está maior do que a minha preocupação em ser santo, está errado. Porque eu vou te dizer uma coisa, você pode se preocupar o tanto que for, se o Covid vier, ele precisa vir para te santificar. E se a morte vier, você precisa ir para o céu. Então, se proteja, previna, mas não descuide da sua alma. Porque pode vir o Covid, como pode vir um infarto, como pode vir um acidente, como pode vir um câncer. Porque a morte é certa. O que não pode vir é o inferno. É isso que a gente precisa entender. O que não pode vir é o inferno. Esse sim não pode. Portanto, cuidado. Cuidado para que todas essas buscas não se tornem maiores. Né? E para a gente fechar, para a gente terminar, né? Ou seja, oração, desprendimento, que é pobreza, né? Que é, ou seja, morrer para si mesmo, não se preocupar consigo, não satisfazer a si mesmo, né? Não se apegar a nada e nem a ninguém. Essas duas coisas vão purificando a minha vontade para que eu faça a vontade de Deus, né? Para que eu seja o que Deus quer. E termino para que, lendo aqui, né, um finalzinho do capítulo 10, né, que fala desse ter Deus como tesouro. Aqui a gente termina dizendo que cada um precisa, então, abraçar a sua cruz, abraçar o seu sofrimento, os desafios da sua vida. Oração, desprendimento e cruz. Esse é o caminho para purificar a sua vontade. Para que você não tenha uma vontade desregrada e perdida. Abraçar a sua cruz, a cruz de cada dia, e carregá-la. Se essas pessoas que procuram o divórcio, como eu disse para vocês, se elas entendessem que elas precisavam rezar mais, se desprender do mundo e abraçar a cruz, elas nunca pensariam em divórcio. Muito pelo contrário. Elas viriam até mesmo no matrimônio, nos problemas que estão vivendo ali, um caminho para o céu. Um caminho para o céu. E se preocupariam sim em corresponder com fidelidade, mesmo com cruz, aquele momento para chegarem no céu. Quero desejar a você uma vida santa, um caminho santo, para que a graça de Deus esteja ao seu lado. Porque estamos aí, buscando a intimidade. Mas até a intimidade, ela só tem sentido para sermos santos.
Não adianta eu querer ser íntimo de Deus para me tornar uma pessoa iluminada, para me falar palavras bonitas, para mim, às vezes, até ter respostas belas para a vida das pessoas, se ela não me levar para ser santo, para ser um homem da cidade de Deus. É isso que eu desejo a você. Um desejo de ser santo, cada dia mais. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.